Seleção, aqui a gente tem uma imagem que a gente pode ver vários perfis, né? A gente tem uma pessoa mais séria, uma pessoa mais descolada, uma pessoa mais social, uma pessoa mais, como eu poderia dizer, um pouco mais trêmula também, pode passar. Bem, aqui a gente tem um conceito de seleção, certo? A seção daqui que é Avenato, que é a referência no assunto, ele diz o seguinte: seleção é o processo pela qual uma organização escolhe de uma lista de candidatos a pessoa que melhor alcança os critérios de seleção para a posição disponível, considerando as atuais condições de mercado. Eu gosto de dizer que seleção, de maneira simplificada para a nossa discussão aqui, é a escolha do melhor candidato para a vaga. Ou seja, de diversos candidatos disponíveis, vamos pensar num filtro aqui, a gente tem 30 candidatos, desses 30 candidatos passa um filtro, ficamos com 10 candidatos, e desses 10 candidatos é escolhido o melhor candidato para a vaga. Isso é seleção, certo? Existem dois planos que a gente poderia discutir o processo seletivo, ambos deles subjetivos, certo? O plano físico e o plano individual. Em algumas funções é necessário que a pessoa que vai trabalhar ela tenha força, principalmente que seja para poder mover móveis pesados de um local para o outro, entre outras coisas. Também é verificada a questão da acuidade visual, acuidade auditiva, ou seja, capacidade de ouvir, capacidade de enxergar bem também, e principalmente resistência à fadiga. Ou seja, quando você está trabalhando, tem uma missão para ser cumprida, eu gosto de chamar de missão para ser cumprida, e se uma meta para poder ser alcançada, como é que você reage? Quando você está cansado e aquele percurso ainda precisa ser realizado. Você é a pessoa que fica muito chateada e fica chateada ao ponto de não pensar mais em nada, de querer dar murrinho em cima da mesa, de reclamar, de gritar, de chamar palavrão? Ou você é a pessoa que diz assim: não, eu tenho que cumprir isso aqui, vamos cumprir, porque lá na frente acredito que isso vai ter algum benefício positivo. Cabe essa reflexão. Ou no plano psicológico, que aí a gente tem a questão do temperamento, do caráter, da inteligência, as aptidões, as habilidades mentais. Como é que você reage quando você está trabalhando sob pressão? Se você trabalha na área do atendimento, como é que você reage? Como é o seu temperamento na hora que uma pessoa vai lá e fala alto com você? Como é que você reage como é que você reage a críticas? Então cabe essa reflexão. Aqui a gente tem os recursos humanos e critérios de seleção, a abertura da vaga com antecedência, o gestor de linha, todo esse material vai estar disponível para vocês. Levando diretamente a discussão, a escolha do candidato para a vaga, ela não é realizada exclusivamente pela área de recursos humanos, ela é realizada também pelo gestor de linha. O que é o gestor de linha, professor Jardiel? Vou explicar. O gestor de linha, que estamos chamando aqui, é a pessoa com a qual você irá trabalhar. Suponha-se que temos uma empresa, temos o departamento pessoal, temos o departamento de recursos humanos, temos a contabilidade, temos o departamento de compras. Precisamos de um assistente de compras. A área de RH vai selecionar o assistente de compras para trabalhar no departamento de compras. Mas essa decisão não é apenas do RH. O gerente do departamento de compras precisa concordar com a área de recursos humanos. Se isso não estiver alinhado, poderá ocorrer um problema. Poderá ocorrer um ruído. Poderá ocorrer da pessoa não se adaptar da melhor maneira possível. Etapas de um processo seletivo, importantíssimo você compreender isso, muita atenção. Essas são as etapas. A primeira delas é a análise do currículo. A segunda, a redação ou teste de raciocínio verbal, a aplicação de testes de matemática e lógica, dinâmica, preenchimento de formulários preparatórios para entrevista, entrevista por competência e revisão para a contratação. Muita atenção aqui. A primeira ferramenta que você utiliza para conseguir entrar no mercado de trabalho é o seu currículo. É a ferramenta zero, é a ferramenta que inicia, é a ferramenta principal, porque você só vai passar por todo esse percurso no momento que você estiver com um currículo atrativo o suficiente. Primeira coisa, não peque no currículo. Então o seu currículo precisa estar
impecável. O seu currículo precisa estar organizado ao máximo. O seu currículo precisa estar bem sinalizado. As suas formações precisam estar claras e específicas. Certo? Inclusive nós teremos uma aula sobre currículo para poder discutir mais sobre essa questão. Redação e testes verbais, em algumas seleções também tem. Aplicação de testes de matemática e lógica. Dinâmica de grupo. Professor Jardiel, como é que eu lido numa dinâmica de grupo? Eu vou ser aquela pessoa que fica na frente de todo mundo conversando. Não. A dinâmica de grupo, ela não serão beneficiadas nem aquelas pessoas que, me perdoe a maneira de falar, que aparecem demais, nem aquelas que não aparecem em nada. Dinâmica de grupo, lembre-se, tem o nome grupo, é como você trabalha em grupo. Não tem nada de errado em você ser a liderança do grupo, mas também é papel do líder do grupo oferecer as condições necessárias para que as pessoas também se desenvolvam. Tudo isso será observado no processo de dinâmica de grupo. Preenchimento de formulário, entrevista por competência. O que é uma entrevista por competência? Eu abro daqui a pouquinho na hora que eu for falar sobre as questões. Podem continuar acompanhando. E revisão final dos documentos para a contratação. Aqui eu trouxe uma chargezinha para a gente poder acompanhar aqui, uma tirinha, né, na verdade, que diz o seguinte: justamente para poder refletir aquele momento que o candidato está no processo seletivo e ele fica muito nervoso, certo? E aí o entrevistador vai lá e pergunta para o candidato: qual é a sua maior fraqueza? O candidato vai lá e responde: eu diria que a minha memória não é muito boa. E aí ele pede calma e diz: não, calma, acho que sou muito indeciso. Vixe, não consigo lembrar. Em muitos casos, talvez o candidato tenha mesmo aí alguma dificuldade, entre outras coisas, mas pela minha experiência em conversar sobre o assunto, eu diria que é muito mais nervosismo de estar sendo avaliado. É justamente a possibilidade de ele estar sendo avaliado que está trazendo essa aflição, essa aflição e essa angústia. Aqui eu trouxe para vocês as principais questões para o processo seletivo. Eu fiquei devendo o conceito de entrevista por competência. Na entrevista por competência, eu não pergunto a você as suas habilidades, o que você já fez. Eu pergunto a você o que você já mudou na empresa que você trabalhava. Professor Jardiel, não entendi. Eu vou dar um exemplo. Você trabalha há 5 anos em um banco. João trabalha há 5 anos em um banco e Maria trabalha há 5 anos em um banco. Eu pergunto para os dois: João, o que é que você fez nesses últimos 5 anos? Não, eu trabalhei. Não, eu cheguei na hora. Não, eu tratei todo mundo bem. Isso é a obrigação do João. Quando eu digo o que é que você mudou na empresa, eu estou dizendo qual foi o projeto que você criou, o quanto você é inovador, o quanto você é criativo, o quanto você é inventivo, o quanto você é visionário. Isso é entrevista por competência. Aqui as principais questões que caem no processo seletivo. Se tiver com um caderninho, tome nota sobre isso.